Olá, bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, você conhece essa birosca em que a gente vive. Existe um princípio muito mal entendido no Brasil, que é o princípio da laicidade do Estado. E quando eu falo sobre laicidade, existe uma série de confusões e algumas vezes, inclusive em sala de aula, quando eu vou falar sobre isso, eu tenho que explicar a diferença entre um Estado confessional, um Estado laico e um Estado ateu. O caso que a gente vai falar hoje envolve essa discussão sobre laicidade, eu quero explicar essas diferenças, e trata de uma questão específica, o fato de que policiais militares estão sendo obrigados a frequentar cultos evangélicos, particularmente da Igreja Universal do Reino de Deus, e aqueles que se recusam a fazer isso estão sendo punidos. Esses cultos acontecem na própria igreja ou, eventualmente, nos batalhões da polícia. Existe uma denúncia sobre São Paulo a respeito disso, mas isso é algo que está se espalhando por todo o país. Bom, Birasca é esse quadro que eu faço todas as semanas, falando de questões de direito. Esse conteúdo fica disponível no YouTube, no meu canal do YouTube, Alexandre Bahia. E o podcast do Birasca News está disponível em várias plataformas, como o Spotify. Se você gostar desse conteúdo, curta, compartilhe. Toda semana, pelo menos 2 novos conteúdos. Pois bem, eu começo então explicando a questão da laicidade. A relação do Estado para com religião pode ser de 3 tipos. O Estado tem uma religião oficial, e aí as demais religiões são mais ou menos suportadas. É possível que você seja de outra religião ou não. Existe o Estado ateu, que é aquele em que ele não teria nenhuma religião e ele proíbe as pessoas de terem. E existe o Estado laico, que é a única forma de relação do Estado com a religião que realmente protege o direito, a liberdade de todas as pessoas de terem ou não terem nenhuma religião. O Estado não tem nenhuma religião no Estado laico e as pessoas podem ou não podem ter. E aí, quando a gente está falando de Estado, a gente está falando não de uma entidade abstrata, porque afinal de contas o Estado é formado, é personificado exatamente por servidores públicos, agentes políticos e servidores públicos, presidente, governador, prefeito, deputado, vereador, juiz, promotor, policiais militares, policiais civis, professores de universidades públicas, de escolas públicas, enfim. Todos estes são servidores públicos e ou agentes políticos. A laicidade do Estado vai implicar, então, exatamente numa separação entre a pessoa física, o indivíduo, que pode ou não pode ter uma religião, e o servidor público, ou agente político, que como agente do Estado, como pessoas que personificam aí, de certa maneira, o Estado, não tem religião. Pois bem, há uma matéria do Intercept que eu vou colocar como link aqui para esse episódio, mostrando que estão havendo encontros em São Paulo de policiais militares em templos da Igreja Universal, inclusive no tal Templo de Salomão. Há uma denúncia, inclusive, ali um relato de que um desses encontros, o comandante da polícia ele fala sobre a importância da religiosidade e da leitura da Bíblia para a saúde espiritual dos policiais. Bom, de novo, o que há aqui é exatamente essa confusão entre público e privado. Religião é uma questão privada, não é uma questão pública. O que está havendo aqui é exatamente essa confusão entre o João, José e a Maria, que podem ou não podem ter uma religião e podem frequentar a Igreja Universal ou qualquer outra igreja ou não, e não serem nem beneficiados e nem punidos por ir ou não ir, eles como servidores públicos. A desculpa dessas reuniões acontecerem nos templos da Universal é de que seriam reuniões administrativas e ela estaria apenas cedendo o espaço para tanto. Como se, por exemplo, o Estado de São Paulo não tivesse teatros, não tivesse auditórios, enfim, que ele pudesse utilizar e precisasse fazê-lo dentro de uma igreja. O que, na verdade, acaba acontecendo nessas reuniões administrativas é que há ali, junto com a reunião propriamente administrativa, uma pregação, uma oração, enfim, e coisas desse tipo. E mais,
policiais que se recusam a participar, por variadas razões, sofrem, inclusive, a abertura de procedimentos administrativos disciplinares. Na matéria do Intercept é falado o caso de um policial que ele sofreu esse procedimento administrativo, ele tentou reverter isso no judiciário, não conseguiu, e hoje ele sofre uma série de perseguições veladas, foi colocado em função administrativa, foi tirado das ruas, colocado em função administrativa, e por tudo isso, inclusive, hoje tem que se tratar por questões de saúde mental. Como eu disse, há uma confusão aqui entre algo que lá no final da Idade Média já se falava sobre os dois corpos do rei e que a gente pode traduzir aqui numa república exatamente sobre a diferença entre público e privado. O presidente, o governador, o Alexandre, eu como professor de uma universidade pública, o Alexandre de Moraes, ministro do STF, ou policial militar, quando estamos na nossa vida privada, a gente pode ter e exercer uma religiosidade ou não, e isso não nos torna melhores nem piores perante o Estado por causa disso. Agora, como servidores públicos ou agentes políticos, nós não temos religião. O servidor público não tem religião. O meu CIAP, o cargo que eu ocupo na universidade pública, não tem religião. O PM não tem religião, o Alexandre de Moraes não tem religião, porque, pensando nele como ministro do STF, ele não tem religião, assim como eu, como professor universitário, não tenho, porque não faz sentido, essa é uma questão que simplesmente não faz sentido, são âmbitos separados. Essa obrigação dos PMs de frequentarem os cultos é algo sério, extremamente sério, pois viola flagrantemente o artigo 19, inciso 1 da Constituição, quando a Constituição vai falar sobre exatamente a laicidade do Estado. Há, inclusive, numa matéria do Intercept, a notícia de que policiais militares foram convocados, estando fardados, inclusive, a estarem em cultos da Igreja Universal no horário de trabalho, inclusive em alguns casos no horário de trabalho, durante 4 a 6 horas ali, e ao final o comandante deles faz um pronunciamento. Então há uma confusão aí muito grande, para dizer o mínimo. A Igreja Universal, especificamente, ela criou um projeto universal nas forças policiais, e esse projeto ele visa não só trazer os policiais para dentro dos templos, mas também levar pastores, capelães da Universal para dentro dos quartéis. E há um dado do Intercept que diz que já quase o número de capelães da Igreja Universal em quartéis de polícia em todo o país é quase igual ao número total de padres em todo o Brasil. O que mostra, na verdade, que existe aí uma ação conjunta e direcionada. Secretarias de Segurança Pública e comandos da Polícia Militar de São Paulo e de outros estados, quando questionados sobre isso, argumentam genericamente que se tratam apenas de reuniões administrativas, o que não se verifica, pelo menos face às várias denúncias. Um promotor, inclusive, do Distrito Federal, pediu a abertura de um inquérito em 2024 e ainda está em aberto, questionando exatamente a mesma coisa que acontece com os policiais militares lá no Distrito Federal. No final das contas, o que a gente percebe é essa confusão entre público e privado no Brasil, algo muito sério entre nós, e que a laicidade do Estado, que sempre foi algo muito fraco desde a redemocratização, mas na verdade desde a República, em que teoricamente nos tornamos um Estado laico, é algo ainda muito frágil e cada vez mais problemático quando a gente pensa em toda a ascendência de políticos ligados a igrejas no Congresso Nacional, nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas e mesmo em cargos do Executivo. E agora a gente percebe também toda uma atuação nas polícias militares, e há também uma atuação também bastante grande no Judiciário e no Ministério Público, e essa diferença entre público e privado, que nunca foi muito clara no Brasil, vai se tornando algo cada vez menos correto. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. A qualquer momento eu volto falando de mais alguma questão maluca, absurda e estapafúrdia que acontece nessa birosca de país. Tchau.